Rodrigo, querido, Cara, seja bem-vindo. Obrigado ao JuliCast. Prazer estar aqui. Eu queria pedir desculpa. Estou sem voz, uma sequência de voos aí, de aeroportos. Estou um pouquinho sem voz hoje, então se eu tossir um pouquinho, se minha voz falhar, eu já peço desculpa antecipadamente, viu? Show de bola, não tem problema não. A galera do JuliCast está acostumada, já fiz uns 3 episódios aí mal de garganta, mas compensa na qualidade da entrega. Conteúdo isso aí. aí, né? O cara que é o CEO, amigo aí de quase todas as celebridades que eu conheço. Quem que é o Rodrigo Moreira, cara? Fala um pouquinho, contextualiza um pouco mais a gente aí, você é mineiro, onde é que você nasceu, cresceu onde? Cara, eu sou mineiro de Belo Horizonte. Na verdade eu não sou de Belo Horizonte, sou do interior, mas eu vim para Belo Horizonte muito cedo, né, com dias de vida. E eu nasci e cresci aqui no estado de Minas mesmo. Eu comecei minha carreira empreendedora em 2000, quando eu passei no vestibular. Essa história é legal. Eu passei no vestibular e daí a Universidade Federal de Minas, né, eu sou formado em Direito, acho que o Julival também é. Bem-vindo ao clube, Exatamente. O que mais tem advogado nesse mundo. 50% dos entrevistados de JuliCast aqui é bacharel ou advogado, né? Que não jurista, que não advoga, cara. Mas é bom pra ninguém enganar a gente, né, Julival? Com certeza. E aí eu passei no vestibular, só que eu passei pro segundo semestre. Então a UFMG tinha 2 turmas, né? Uma turma pro primeiro e uma turma pro segundo. A turma pro segundo ficava 6 meses à toa, 6 meses, né? Os primeiros 6 meses não tinham aula. E aí, os meus amigos que passaram, eles foram viajar, fizeram intercâmbio. E quando eu fui contar pro meu pai que eu tinha passado e ver qual seria meu prêmio, meu pai falou: você não fez mais que obrigação passar na Universidade Federal, porque eu paguei escola para você a vida toda. Você vira. Isso que é um pai. Meu pai é um cara bacana nesse sentido. Legal. Assim, na hora eu não entendi não, eu fiquei puto. A gente fica puto na hora, né? A gente quer carro, quer não sei o quê. Meus amigos ganharam carro, o outro ganhou, e todo mundo foi curtir a vida esse período de descanso, depois de um longo período estudando, né? Bom, eu não me arrependo disso não, porque eu comecei a pensar, cara, eu preciso arrumar algum dinheiro na minha vida. Assim, eu preciso me manter, né? Não dá para depender do meu pai. E acho que uma lição boa empreendedora é que ninguém nasce de manhã e fala, vou empreender e construir um mundo melhor. O cara está fazendo isso por sobrevivência. O cara vai empreender porque ele precisa daquilo, né? A gente empreende por necessidade. E o meu primeiro negócio, que foi aí, nesse momento, né? Foi quando eu conheci um amigo, eu fui apresentado por uma pessoa numa festa, e o cara perguntou assim, é um prazer, eu falei, como você chama? Rodrigo, e você? O cara falou o nome dele, ele falou assim, o que você tá... Ele perguntou para mim assim, o que você faz? Aí eu olhei para ele e falei assim, o que você precisa? Aí ele falou, eu tô precisando de um site. Eu falei, eu faço site. Rapaz, isso é a sua cara, bicho. Aí, parece que eu tô te vendo aí desse jeito, momento. Eu falei assim, eu faço site. Aí minha namorada na época, minha primeira namorada, aliás, falou assim, você faz site? Eu falei, calma. Aí eu falei, eu faço site, velho. Pô, que legal, então vamos lá no meu escritório segunda-feira, isso era um sábado. Vamos lá que eu quero te passar um projeto que eu estou desenvolvendo. Isso nos início dos anos 2000 ali? 99. Quem fazia site nessa época não era agência de comunicação, era empresa de TI. Esse cara tinha uma empresa que consertava computador. Uhum. E ele dava manutenção em sistemas. E aí um cliente dele pediu para ele fazer um site dele. Aí ele falou, putz, não sei fazer isso. Aí ele me encontrou, aí foi quando surgiu a conversa. Aí eu cheguei lá na segunda-feira e ele falou, não, tal, o cliente é tal, tem que fazer um site e tudo mais. E aí o que eu fiz? Eu tinha um tempo livre, eu falei, não, vamos dar um prazo aí. Aí eles me deram um prazo para fazer o site. Eu era advogado, né? Eu estava estudando, ia entrar para o curso de Direito. Eu aprendi a fazer web design, eu aprendi a programar. Olha só, não sabia dessa, hein? E eu fiz o site deles. Quando eu terminei esse site, o cara falou, Rodrigo, esse é um mercado que está surgindo, você não quer ser sócio nosso numa empresa de fazer site, não? Aí eu falei, uai, como assim? Ele falou, não, a gente vai montar uma empresa, a gente tem outras demandas, a gente pode fazer o nosso site, você pode fazer o nosso site, a gente pode ficar junto fazendo site aqui para clientes nossos. Eu falei, mas qual que é o meu papel? Ele falou, não, é muito simples. A gente tem os clientes e você faz todo o resto. Aí, eu falei, o que eu faço? Eu faço o design, faço a programação, coloco o site no ar, atendo o cliente, e passado um tempo eu comecei a vender também, porque a hora que acabou os clientes deles, eu que tive que começar a procurar outros clientes para oferecer o serviço. Aí eu vi que não fazia sentido a sociedade mais, a sociedade eles tinham 50% e eu fazia tudo. E aí, só que os caras são super amigos meus até hoje, a gente resolveu sair, aí eu comecei a empreender de fato. Eu montei uma agência de propaganda,
comecei aí são 20 anos de carreira até chegar aqui no dia de hoje. Entendi. Então não foi da noite pro dia, né? Não é aquela Não. O pessoal acha que isso... Bom, eu não tenho sucesso, eu não me considero uma pessoa... Eu me considero uma pessoa de sucesso pessoal muito grande, sou muito feliz com o que eu faço. Mas as pessoas olham os empreendedores que fizeram exit, né? O cara andando de jatinho, eu não estou nesse patamar. Eu estou muito feliz com a vida que eu tenho e as coisas não acontecem de um dia para o outro, né? É uma sucessão de erros, né? O sucesso é uma sucessão de fracassos. Se alguém me propõe um negócio e a primeira coisa que eu pergunto é: o que você já errou na vida? Se o cara fala, não, só tem sucesso, eu falo, cara, tem alguma coisa errada aí. Eu vou sair fora disso, porque uma hora esse cara vai ter fracasso, eu não quero que seja comigo. Então eu já sou o cara descolado, já aconteceu tudo errado comigo. Legal. Então acredito que eu sou um bom sócio por conta disso. Tá na hora, agora tá na hora de acertar mais, porque errar eu já errei pra cacete. Legal. É bom você falar sobre isso aqui, vindo, apesar da humildade do que o Rodrigo tá falando aí. A gente vai continuar aqui, vocês vão perceber o nível da entrega do cara. Mas é importante pessoas com esse nível de entrega falar sobre essa questão do fracasso, porque todo episódio do JuliCast eu falo muito sobre isso, porque é uma coisa que é muito tabu no Brasil, né? Você que é um cara que tem passagem nos Estados Unidos, já conheceu empreendedores de lá, você sabe que isso que você falou é de fato pré-requisito para um investidor, um anjo, um venture capital investir no empreendedor de startup. Ele sempre olha não muito os skills, tudo bem, isso é importante também, mas ele sempre foca muito assim, quantas vezes você já errou. E isso é um tabu aqui no Brasil, né? Senão o cara sabe uma coisa legal? Eu estava conversando com uma grande personagem da mídia brasileira, quando a gente começar a falar um pouco da Smart Talk, eu falo sobre esse trabalho. Na Smart Talk eu tenho o prazer de ter uma agenda muito positiva, eu só converso com gente muito boa. E aí uma dessas pessoas me falou uma coisa muito legal, né? Que a Bíblia hindu, das fala que na vida tudo é sofrimento, né? E você tem que aprender a gostar do sofrimento da mesma forma que você gosta das coisas boas. Então, felicidade e sofrimento, você tem que gostar das duas coisas. Quando acontece uma coisa boa na sua vida, você tem que gostar, e quando acontece uma coisa ruim, você tem que aprender com essa coisa e gostar também. Isso me marcou muito, apesar dela ter me falado isso na semana passada. Eu comecei a entender que é isso mesmo. Se quando na vida a gente tá lá com um limão na frente, se a gente não transformar isso numa limonada, se a gente não vê que isso foi um grande aprendizado, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Pode parecer um meio clichê e tudo mais, tem muita gente falando clichê motivacional, mas não é não. Mas de fato, não é porque muita gente fala e a coisa acaba parecendo que se banaliza, não significa que aquilo não seja uma verdade, que não faz sentido, né? Porque muitas vezes as pessoas repetem as coisas porque ouviram e acharam bonitos, mas elas não conseguiram perceber. Internalizam. Isso, elas não internalizam. E elas não conseguiram perceber a significância e o significado, principalmente, que isso tem na vida delas. Um exemplo claro disso aí pra mim agora, nesses 5 minutos que a gente está conversando aqui, é o que seu pai fez com você. Tipo, naquele momento ali, talvez você ficou puto, que cara pão duro e tal. Vocês não estão entendendo, cara. Tipo, eu estudei num colégio bom, eu tinha uma bolsa, porque eu era um bom aluno. E nesse momento, eu tinha uma bolsa, assim, né? Eu tinha uma meia bolsa. A parte da bolsa que eu tinha era ótima, minha família. A parte que tinha que pagar era, assim... Foda. Não conseguia pagar. Pagava uma, não pagava 4. E aí, quando eu passei no vestibular, os meus amigos, eles foram viajar para fazer intercâmbio na Europa, foram morar nos Estados Unidos. Eu achei que ia acontecer isso comigo também. Então, eu fiquei assim... Mas aí, às vezes, se seu pai... Bom, é um achismo, mas às vezes se ele não tivesse feito isso, você poderia ter se acomodado e de repente você não estaria sentado aqui nessa cadeira onde a gente está aqui agora. É um outro assunto, mas a gente teve na minha vida, eu tive exemplos de pessoas que estavam na mesma situação que eu, que fizeram outras escolhas, que não educação e não conseguiram, talvez elas não estejam felizes pessoalmente falando com o que elas estão fazendo hoje. Para mim, isso é o que interessa. O JuliCast, mais do que empreendedorismo e startups, é sobre felicidade, curtir a jornada. Isso aí, de verdade. A jornada é mais importante que o fim. Com certeza. Thales Gomes, Rony Meisler, Rony Meisler, Léo Pinho, enfim, não vou citar todos aqui, mas uma galera só gigante, empreendedores e empreendedoras, já passaram por aqui, por esse lugar onde eu estou agora. Alfredo Soares, Bruno Nardon. Fala aí, Alfredo Soares, Bruno Nardon, quem mais? O Luju, CEO do Rock in Rio, o Arnon, CEO da NBA. Cara, a gente prepara, sei lá, uns 50 CEOs de grandes corporações por ano. O André Iorio. Todos esses caras aí que vocês um dia vão ver aqui no JuliCast também, que estão passando por aqui, todos eles são clientes da Smart Talk, que é onde a gente está aqui, e
pelo que eu percebi até agora, é um NPS lá em cima. A entrega dos caras é muito boa. Mas para contextualizar a audiência aí, o que é Smart Talk, cara? Que problema vocês resolvem e para quem? Hoje a Smart Talk é um negócio de comunicação estratégica. Pode parecer muito amplo, mas um negócio de comunicação estratégica hoje, para a gente, resolve uma grande dor, que é a dor das pessoas, a dor que leva ao soft skill do futuro ou do presente, que a gente acha, que é saber falar em público, saber conversar, saber se comunicar. E quando a gente fala falar em público, é uma conversa eu com o Julival, eu com as câmeras, ou eu com 1000 pessoas numa plateia. Interessante. Mas o negócio não nasceu assim. Como foi que tudo começou? Então, quando a gente criou a Smart Talk, essa história é legal. A gente criou ela, eu tinha uma agência de propaganda, a gente tinha um certo sucesso, a gente é uma agência, era conhecida, a gente continua sendo, né? Era uma agência conhecida em Belo Horizonte. E aí, um cliente nosso pediu pra gente, a gente aprovou uma campanha de publicidade com ele adorou a campanha, mas ele pediu pra gente criar um PowerPoint para mostrar, para ele aprovar essa campanha como diretor, porque ele não conseguiu aprovar. A forma como eu aprovei a campanha com ele não conseguiu pegar essa mensagem e repassar ela pro diretor da empresa. E aí, pra gente foi um trabalhão criar esse PowerPoint, porque a gente não faz PowerPoint, a gente só tinha Mac lá, Mac na empresa. Então, trabalhar com Windows pra gente, só a secretária que tinha Windows, a recepcionista. E aí, a gente fez num formato que não foi PowerPoint, né? A gente fez uma apresentação em PDF, usando os programas que na publicidade são tradicionais, Photoshop, o InDesign. Isso quando que foi, Rodrigo? Isso foi em 2012. Tá. E aí, ou seja, depois de 12 anos empreendendo quase, né? E aí... Da noite pro dia. Hã? Da noite pro dia depois de 12 anos. E daí a gente não conseguiu fazer. A gente então abriu uma seleção para contratar um estagiário só para cuidar disso. Aí apareceu um estagiário muito bom. E a gente deu o computador da secretária para ele. E ele começou a fazer os PowerPoints que a gente vendia para os nossos clientes. Então, eu comecei a vender os projetos da agência para os clientes usando o PowerPoint que ele fazia para mim. E comecei também a fazer PowerPoint para os nossos clientes aprovarem projetos com esse estagiário. Deu muito certo. A gente viu que a nossa conversão aumentou a venda. Eu vendia melhor quando eu tinha uma apresentação melhor. E aí foi um momento da empresa que eu fiquei super satisfeito. Bom, eu casei em 2012, então eu saí de férias e quando eu voltei o estagiário não estava mais lá. Normal, acabou o estágio dele, não sei o que aconteceu, ele saiu. E aí eu tinha N outras coisas que eu estava envolvido naquele tempo, eu não dei muita bola, apesar de ter ficado um sentimento, o cara era um cara bacana, a gente fez até amizade depois disso. Antes disso a gente tinha feito amizade, né? Ele cuidava das minhas apresentações. Passado um ano, encontrei ele no aniversário de um amigo em comum, perguntei, pô, cara, o que você está fazendo? Ele falou, abri uma empresa, uma agência de PowerPoint. Eu olhei para ele e falei, você tá brincando? Puta merda, que ideia foda, velho. Pô, a agência de PowerPoint tá aí. Que era uma dor pra gente, imagino que tem outras pessoas com essa dor. Ele falou, não, tá abrir, tá legal. Inclusive, eu quero fazer os seus PowerPoints daqui pra frente. Eu falei, pô, tá contratado. Ele, não, nem vou te cobrar, quero que você... Eu tô validando o modelo e quero validar com alguém como você. Eu falei, pô, uma honra, velho, vamos lá. Aí, comecei a fazer o PowerPoint, ele começou a fazer umas apresentações que eu tinha de uns projetos pessoais. Passou uma semana, 2 semanas, ele me ligou e falou, Rodrigo, bom, queria marcar uma reunião com você e tal. Aí eu falei, pô, vamos conversar, bom almoço. Cheguei lá, ele estava com 2 investidores que ele tinha conseguido. Falou, eu consegui 2 investidores, a gente está montando um conselho, o Gustavo Caetano é do conselho dessa empresa. Aí eu falei, pô, o Gustavo era um cara que eu achava assim, foda. Em 2012 eu falava, o Gustavo já era para mim uma referência, era um cara que eu já mirava ele já. O mercado não conhecia o Gustavo ainda. Que legal. O Gustavo Caetano, só para quem não conhece, né, nunca ouviu falar, o CEO da Sambatec, enfim. É o Mark Zuckerberg brasileiro. Isso, é considerado aí o Mark Zuckerberg brasileiro. É o cara que criou a Associação Brasileira de Startup, foi o primeiro presidente, é o cara que representa o que hoje é o empreendedorismo com inovação no Brasil. Nesse momento, ele falou assim, cara, e aí eu falei, legal, pô, consegui um investimento, tem um sócio que eu admiro pra caramba, mas como que eu ajudo vocês? Aí ele me disse, não, a gente queria te contratar. Aí eu olhei assim, quê? Não, é porque a gente está crescendo e eu sei fazer PowerPoint. Eu não sei fazer a empresa crescer, eu não sei não sei lidar com gente, eu não sei fazer venda, só sei fazer PowerPoint. E eu entendi que não é um ativo meu, a gente então começou a conversar, e a gente está querendo contratar um CEO, a gente queria te convidar para ser o CEO. Aí eu falei, poxa, legal, quantas pessoas vocês têm na empresa? Aí eles falaram assim, não, eu e mais um vendedor, um menino baixinho assim, eu olhei e falei,
Cara, eu comecei a rir, né? Eu falei, muito legal. Eu tinha 50 funcionários na época. Eu falei, nossa, legal, né? Abraço, gente, vou levar minha avó na musculação e ó, fui embora. Aí, né, despedimos, fui embora. Aí cheguei em casa, contei pra minha mulher, eu cheguei no escritório, contei pros meus sócios, eles riram. Contei pra minha mulher, depois ela riu também. Passou a noite, eu acordei de manhã, falei assim, cara, tá aí, velho. Eu não acredito tanto em comunicação tradicional, acredito em negócio de nicho. Acho que o mercado de comunicação tá indo pra um caminho que não é o meu. Eu vou lá conversar com esses meninos. E aí fomos lá, aí eu contei pros meus sócios, não gostaram muito, a gente discutiu, falei, eu vou aceitar a proposta desse menino. E aí fui trabalhar com meu estagiário. A gente refez a proposta, é claro, né? Hoje eu sou sócio da empresa com a mesma importância do Breno, mas foi o primeiro sinal de uma cultura diferente que eu vi na nossa jornada desde então. Pô, se o meu estagiário me contratou para ser CEO dele, acho que assim, a gente quebrou todas as paradigmas e barreiras possíveis para crescimento de pessoas dentro do nosso negócio. Depois a gente fala um pouquinho mais disso, mas voltando, a gente então criou uma empresa de fazer PowerPoint. Nessa empresa que a gente criou de fazer PowerPoint, ela cresceu muito rápido, porque era uma dor muito grande que as empresas precisavam. Um diretor da Vale precisava apresentar para o presidente um PowerPoint no dia seguinte, a hora dele era cara para ele criar. Então a gente criava para ele muito rápido. Então a gente saiu de 0 a 600 clientes muito rápido, muito rápido. O negócio validado, a dor validada. Não era um negócio que tinha escala ainda, mas a gente conseguia atender, fomos crescendo, tinha 15 pessoas na empresa. E aí chegou um dia que no final de 2015, meio de 2015, ou seja, eu fui para a empresa em 2014, tá? Começo de 2014, ficamos em 2013, 14 validando, em 2014 a gente startou o negócio. No final de 2014, começo de 2015, um cliente chegou para mim e falou assim, ô Rodrigo, a gente começou a validar, a gente começou a estudar muito NPS. Eu conhecia a TrackSale, eu estava acompanhando o que o Tomás estava falando sobre isso. Só abrindo um parênteses aqui. O TrackSale é uma outra startup muito legal. Contextualiza com as suas palavras o que é NPS, qual que é a importância disso. Rapidinho, não precisa... Não, claro. E o que é o TrackSale? Quando a gente não era uma startup de fato, né? A gente não era uma empresa de tecnologia, mas a gente tinha tudo que uma startup tem hoje. Então a gente tinha metodologia ágil de processo, alguns aplicativos tomavam conta da nossa operação, a gente tinha cabeça de startup, a gente estava muito envolvido com o meio, a gente tinha muito startup como cliente. E aí a gente começou a entender o que as startups faziam para ter sucesso. E as startups estavam muito focadas, poucas startups na verdade, estavam muito focadas numa metodologia chamava Net Promoter Score. O Net Promoter Score é uma metodologia que é o NPS. Basicamente, deixa eu colocar para a sua realidade, quando você viaja lá de avião na Gol, aí você recebe uma pergunta ao final do voo, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a Gol para um amigo? Isso significa, provavelmente vocês devem ter participado desse tipo de pergunta em algum momento da sua vida, né? Recebe lá por e-mail, por e-mail, não importa muito a forma como essa ou então tem um totem que você aperta. pergunta chega. E aí tem uma empresa em Minas, em BH, que é a TrackSale, do Tomás, que faz esse tipo de trabalho, ela tem uma plataforma disso. O Tomás hoje é um cara que é uma referência em experiência do cliente. Legal. E aí a gente começou a usar o NPS para medir o nosso resultado, né? O Net Promoter Score, ele avalia o quanto um cliente está disposto a te promover. É a forma mais fácil de vender, né? O cliente falar bem de você. 100%. Então, qual que é a lógica por trás, assim, de um jeito simples de contar? Se eu te pergunto, de 0 a 10, quanto você indicaria o Rodrigo e a SmartTalk para você? Você dizer 10, quer dizer para um amigo, né? Quanto você indicaria um amigo a SmartTalk? Você dizer 10, quer dizer que você faria até força para esse amigo contratar a SmartTalk. Se a sua experiência não for boa e você der 7, for boa, 7 ou 8, você é neutro. Você não fala mal nem fala bem. Ok. E se você der de 6 para baixo, você é um detrator, você vai falar mal da sua experiência para as outras pessoas. Então, isso é quase até que, desculpa, Rodrigo, interromper, mas é até um pouco intuitivo, né? Como se, por exemplo, você vai num restaurante e aí você comeu uma comida boa demais, você adorou, deliciosa. É natural do ser humano querer compartilhar aquilo que ele gostou. Aí você chega e fala para sua esposa, para sua mãe, tipo assim, que restaurante bom você tem que comer lá. Esse é o NPS 10. O NPS 8, cara, gostei da comida. Fui lá, almoçou onde hoje? Almocei lá no X, não sei o quê. Gostei, okay. Eu voltaria lá comigo. Gostei comigo. E o NPS 6 para baixo? Não, o atendimento não foi bom. Tive um problema, a comida estava boa. Muito salgada, muito bem passada, alguma coisa. Esse é um problema. E aí, como é que você mede o NPS? É percentual de clientes promotores, 9 e 10, menos percentual de clientes detratores. Quando você faz essa conta, você vai ver que o número é ingrato. Porque se você tem 10 clientes, você tem 10 clientes, aí você tem
2 clientes que falaram mal de você, que não gostaram, e 5 clientes que falaram muito bem de você, então, ou seja, você tem 5 clientes que falaram bem pra caramba de você, que deram nota 10. 3 não fede nem cheira, Já. e 2 clientes que deram nota ruim. Deram 6, hein? Passou. Não é nem 0, é 6. É 6. O NPS é 50%, né? Que 50% dos clientes são promotores, menos 20% dos clientes são detratores. A nota é 30, você tem um NPS 30. De menos 100 a 100, sua nota é 30 de NPS. É considerado um NPS muito baixo. Olha que você teve, então, 5 clientes que falaram assim, os caras são foda. 2 clientes falaram que vocês não são bons. Foda isso, hein? O NPS é 30. Isso é, assim, o nosso a gente tenta, a nossa meta é 75. Olha só. A gente mantém entre 60 e 70, 65 e 70 a maior parte do tempo. É quase uma Disney isso aí, né? Quase um Disneyland. Assim, a gente, como toda empresa, a gente tem problemas, mas Óbvio, a gente não tenta tem manter nenhuma empresa que não tenha reclamação. Mas quando o nosso NPS não está alta, é porque a gente vendeu errado. A gente vendeu para um cliente que não deveria comprar o nosso produto. Em outras palavras, principalmente, assim, um erro de nicho, né, de segmento, ou uma coisa que eu vejo que acontece muito, não exatamente aqui, mas nos business, é uma falta de alinhamento de expectativa. Cara, Também. No momento de crescimento, você faz isso, você vende uma coisa que uma pessoa não precisa, né? E aí isso vai gerar um gargalo lá na frente. O maior desafio nosso é achar o cliente certo, né? Qual cliente que realmente precisa do seu produto. Só para não perder o fio da meada, porque o pessoal lá que está anotando, eles perceberam que a gente começou a contar a história das Matal, que não terminou. Voltou, como é que a gente chegou no produto. A galera está acostumada com essa montanha-russa. A gente então, eu fui vender, a gente começou a acompanhar a NPS, e aí um cliente deu um NPS 8. Era um cliente que sempre comprava da gente, aí eu liguei para ele, falei, opa, bom? Nossa, essa história é interessante. Por que você deu NPS 8 pra gente, cara? Aí eu acho que esse é um papel do empreendedor, né? Ele tem que entrar em contato com o cliente nessa hora. Aí eu liguei e falei, por que você deu NPS 8 pra gente? Ele falou, não, cara, adorei a apresentação, não é linda, nossa, maravilhosa. Mas eu não, na hora de vender o projeto, eu não consegui vender. Eu acho que deu um branco, aí eu fiquei só passando os slides, então eu não tive resultado. Aí sabe, tipo, a apresentação foi boa, mas ela não cumpriu o propósito pra mim. Aí eu dei 8, mas 8 é uma nota boa, né? Eu falei, não, 8 é uma nota boa, obrigado, viu? Aí eu desliguei o telefone, chamei todo mundo e falei, pessoal, tem que mudar o negócio. O pessoal, como assim, Rodrigo? Tá tendo sucesso vendendo? Eu falei, não, esse negócio não vai pra frente, não. O foco não deve ser a apresentação, o foco deve ser no apresentador. Olha a só. gente tem que... O nosso sucesso é se o cliente tiver sucesso. Então, se o cara não for aplaudido de pé na palestra, se ele não conseguir vender o produto dele... Se a galera não chorar ou não ficar puto de raiva... Se ele não conseguiu captar dinheiro para a startup dele, esse cara não vai dar nota boa pra gente, não vai comprar da gente de novo, não. A gente tem que ser nosso produto tem que ser transformador. E aí a gente foi entender que o grande soft skill hoje, que a pessoa precisa ter para conseguir estar no mercado de trabalho, é ela melhorar a sua própria comunicação, ela conseguir se vender bem, ir numa entrevista falar bem, ela conseguir vender um projeto bem, ela conseguir se apresentar bem. Esse soft skill de comunicação, um dos pontos é o public speaking, né, que é o falar em público, é onde a gente começou a focar. Só que, então a gente dividiu o nosso negócio em 3 etapas. Né? A gente foi estudar muito alguns modelos de negócio que tem hoje, TED e outras plataformas, né? Quem conhece o TED Talks, todo mundo deve ter assistido. São aquelas palestras de 15, 18 minutos, super emocionantes, as pessoas chegam, prendem sua atenção do minuto 1 até o final, e você sai maravilhado e compartilha aquele vídeo com muita gente. A gente foi entender esse modelo, e a gente criou uma metodologia nossa, né? Ela é baseada em três pilares. É o conteúdo. Então, o conteúdo é quando a gente entende a sua história e te ajuda a contar ela de um jeito mais organizado, que impacta mais a sua audiência. O design, que é o PowerPoint, é vídeo, é o que a gente vai usar, é o que a gente já faz muito bem. E a performance. A performance é preparar o Julival aqui para chegar na frente das câmeras e dar um show. Show de bola. Pode ser na frente das câmeras ou pode ser para uma plateia, pode ser numa reunião eu com você, pode ser numa entrevista de emprego. E aí a gente começou a crescer. Hoje a gente já atendeu mais de 2.000 clientes. E a gente tem 2 tipos de cliente hoje dentro da nossa estrutura. O cliente que é uma grande empresa, que tem uma imensidão de projetos, convenções de vendas. Pode citar um exemplo de alguns clientes de vocês aqui do esporte? VLI, Vale, Petrobras, Galderma, NBA, né? NBA, cliente nosso, Rock in Rio, cliente nosso, Hyperloop é cliente nossa. Cara, é muito cliente, assim, se a gente pegar a lista das 500 maiores empresas do Brasil, seguramente umas 200 ali, 200, 300 a gente já atendeu, continua atendendo. Perceberam que eu falei que no começo que o cara era humilde, né?
bom. Não, mas é porque Beleza. a gente conseguiu achar um valor que a gente entrega para esses caras. Eu sou super feliz. O principal, né? A gente acaba ficando amigo das pessoas quando a gente consegue fazer um trabalho transformador. Às vezes eu vou fazer uma palestra para o Jurival e quando ele termina o projeto com a gente, ele gostou tanto do projeto que a gente fica amigo. A gente transformou a vida dele. Então, isso é legal você falar, porque assim, óbvio, o fato de vocês serem legais aqui, ter esse clima todo legal, isso conta pra caramba na hora do relacionamento com o cliente, mas o principal é que vocês são muito focados no delivery, na entrega, né? Porque no final das contas, essas empresas grandes, esses caras grandes aí, eles não vão contratar só porque você é legal, gente boa, porque a entrega realmente é muito boa, tanto é que eles acabam voltando, né? Não é isso que acontece muitas vezes? Então, assim, a informação super relevante do nosso negócio é que o Gilival está falando de ser legal ou não, é que 70% hoje dos nossos clientes, eles chegam através de... 80% dos nossos clientes chegam através de canal que eu não participei. Então o Rodrigo pode ser o cara mais legal do mundo, eu não conheço pessoalmente a maioria dos nossos clientes. São pessoas que conhecem a gente no mercado, foram impactadas por alguma campanha de comunicação nossa em inbound marketing ou conhecem o nosso time de venda, mas... o negócio não depende da figura do Rodrigo. Os clientes não precisam eu não conheço os nossos clientes, basicamente. Eu conheço uma fatia dos nossos clientes, que são CEOs de grandes empresas, as celebridades que você está falando, grandes influenciadores, pessoas que, por indicação, por círculo de amizade, acabam chegando e a gente traz o trabalho aqui para dentro. Mas a maior parte dos nossos clientes eu não conheço, né? A maior parte absoluta dos nossos clientes. Legal. Eu falei 80 para ser razoável, mas eu acho que eu conheço poucos dos nossos clientes. Então eu nem sei se as grandes empresas estão aqui. Óbvio, como executivo eu acompanho todos eles. Mas quando eu falo que eu nem sei, é que o dia a dia da operação, o resultado do trabalho, está com o meu time. O mérito do time. Parabéns. Mérito do time 100%. Você não fica igual babá ali, é isso. Mérito do time 100%. O pessoal se autodesenvolve, né? Eu, como CEO, uma das coisas que eu faço é resolver o que ninguém consegue resolver. E graças a Deus eu tenho resolvido poucos problemas que ninguém consegue resolver aqui dentro da nossa operação. Que são estratégicos, via de regra, Que né? são os estratégicos, óbvio. Mas operacionais, né? Deu problema em algum projeto? Acontece? Acontece, claro, com certeza. Mas isso é pouco, né? O nosso time é muito bom. Excelente, parabéns. Isso é mérito do CEO e da galera ali que contratar bem também, né? Isso é o mérito. Empresas são pessoas. Sempre. Sempre é P2P. Todo negócio eu sempre falo aqui no Julicast, quem ouve está acostumado, que nunca é B2B, B2C, B2Gov, é sempre P2P, cara. Sempre pessoas para pessoas. Qual é o tamanho da equipe hoje, falando em time? Então, a gente hoje, né, é difícil falar em time com o nosso negócio, porque a gente percebeu que para a gente escalar, a gente ia ter que ter uma estrutura, a gente passar por alguns momentos que a gente tinha que contratar muita gente para absorver a demanda, e em determinados momentos a gente diminuiu um pouquinho a demanda no final do ano, ou às vezes em situações específicas. Então a gente precisava ter uma estrutura que conseguisse ser maleável a esse processo. Então a gente tem uma estrutura de pessoas que estão envolvidas no nosso processo, de com certeza mais de 100 pessoas. Mas uma parte desse time, hoje, é um time que foi treinado aqui dentro, que foi preparado para atender os nossos clientes, mas ele exerce atividade remota. Então é como se fosse são designers, por exemplo, freelancers, que são treinados, capacitados, fazem parte de uma comunidade que a gente criou, né, com muito sucesso, o time criou isso aqui dentro, não foi o Rodrigo que criou. Só nessa comunidade a gente tem mais de 50 pessoas. Que entregam, fazem os nossos projetos, acompanham o nosso desenvolvimento e conseguem entregar com a qualidade do nosso time interno. Mas aqui na estrutura física que você está gravando com a gente deve ter 80 pessoas ao todo. Na contratação para o time da Smart, aí, o que não pode faltar no candidato ou na candidata? Seja ele remoto ou somente para quem vai ficar aqui mesmo, aqui dentro. A gente aprendeu logo de cara que o sucesso do negócio seria se a gente tivesse um time muito bom, né? Eu só ia conseguir fazer o papel do CEO hoje, que é pensar na próxima montanha que a gente quer escalar, pensar no próximo desafio que vai quebrar o nosso negócio, pensar como é que a gente vai criar algo disruptivo, né? Os próximos 2 anos do negócio, se eu tiver o atual rodando muito bem. Para ter o atual rodando muito bem, gente, não tem jeito, né? O CEO que acorda de manhã e já fica atendendo o telefone de cliente, tentando resolver problema, o negócio pode até ter muito sucesso, mas o CEO não vai conseguir ver aquilo que ele tem que ver, que é a parte estratégica. Então, a gente sempre focou em trazer gente muito boa. A gente percebeu que precisava ter gente muito boa no negócio. E aí, aprendendo com alguns amigos empreendedores, como eles contratam, né? Nada que eu falar para vocês aqui eu inventei, tá? Tudo
a gente aprendeu com o ecossistema. Na prática, né? Na prática, perguntando para as pessoas como é que elas fazem. Se eu tenho hoje uma ideia, uma dor aqui, eu bato o telefone, ligo lá na Sambatec, ligo na Simpla, ligo na Rock Content e pergunto, como é que vocês fazem aí? E aí eles contam pra gente e falam, obrigado. E eles fazem a mesma coisa. Isso é legal, né? Tem o ecossistema, no final das contas, é muito isso. forte, é muito forte. Legal. E aí, a gente tem um processo dividido em 4 etapas de contratação. A primeira etapa de contratação, ela é uma etapa, o RH, né? É basicamente para filtrar doido. Então, se o cara não tiver condição nenhuma de trabalhar com a gente. E assim, obviamente, né? Eu falei bem uma brincadeira, mas é entender o perfil do candidato dentro do perfil da vaga. Você tem fit, né? Você tem uma parte do fit. A segunda fase é uma fase técnica para a gente entender se ele tem perfil técnico para trabalhar com a gente. Apesar da gente ser focado, não necessariamente precisar dos ultra especialistas, o cara que já vem pronto do mercado, por exemplo, vendas, foi uma área que a gente viu que só daria sucesso se a gente contratar as pessoas que às vezes nunca venderam na vida. Legal, hein? A gente quis formar nosso time de vendas inside sales. Interessante. Às vezes a gente faz venda para empresa multinacional de faturamento bilionário e quem está fazendo a venda é um menino de 22 anos, de bermuda e chinelo, que está trabalhando aqui dentro do escritório. Mas a gente quis formar essas pessoas aqui dentro. Então a entrevista técnica é para entender se a pessoa tem algum dos pré-requisitos, se não tiver todos a gente pode treinar eles. A parte que eu acho mais importante da entrevista, uma das mais importantes, que é a terceira fase, é a entrevista reversa. Que eu acho que as pessoas não fazem muito isso, eu acho que ela é onde a gente mais gera confiança com o candidato. Depois que o cara já foi pré-avaliado, a dúvida que ele tem, né? A não ser que o cara esteja desesperado precisando de um emprego de qualquer forma, e a gente normalmente não contrata, né? Não é o normal nosso procurar uma pessoa que nunca trabalhou na vida, a gente sempre, às vezes, tira a pessoa de um emprego ou para trazer ela para cá. Essa pessoa está num desafio, cara, será que eu vou aceitar essa proposta? Será que eu vou para essa empresa? Eu não conheço. O cara lá na entrevista falou bem, mas e aí? Que tem gente que é preparada para entrevista também, né? Às vezes... Não, eu tô falando menos a gente, mais o entrevistado. Sim. Eu vou te contratar para trabalhar com a gente. Aí você chega aqui no primeiro dia, aí você fala assim, fudeu, outra cultura, os caras não pagam em dia, os caras são doidos. Mal educado, não liga para as pessoas. É muito normal você ver no mercado o cara ser contratado, mudar de emprego, você pergunta para ele 10 dias depois, ele fala, cara, a pior coisa que eu fiz, tô arrependido, tô arrumando um jeito de ir embora desse lugar. Então a gente criou uma ferramenta que é uma entrevista reversa, que a gente leva para uma sala de reunião, ou o nosso candidato entrevista alguém da operação que faz um trabalho semelhante ao dele. Interessantíssimo isso. E nesse processo, ele vai perguntar para alguém que vai estar no dia a dia dele as coisas que ele não tem coragem de perguntar para o RH, ou que não tem coragem de perguntar para mim, por exemplo. E aí ele entende de verdade que a empresa, com as falhas, ele pergunta, aqui trabalha muito? O cara fala, trabalha, pra cacete. Às vezes o cara não quer trabalhar, fala, não é para mim isso aqui. Então essa entrevista é muito boa, o cara entende que é um momento dele tirar todas as dúvidas que ele queria ter sobre o dia a dia de trabalho dele. Legal. E aí a última fase é uma entrevista comigo. Sempre passa por você? Na maioria das vezes, a gente até pouco tempo atrás era 100% de passar por mim. Hoje em dia, como a gente formou uma liderança muito boa, os nossos C-levels, os gestores, às vezes até os heads, eles já têm uma competência grande de um faro de achar as pessoas que têm fit com o nosso negócio. Mas eu ainda participo de muito desses processos. Então essa última reunião é uma reunião, a última parte da entrevista, ela é muito boa para a gente entender, para a gente matar a questão do fit cultural. Eu não pergunto nada de técnica, é para entender se o cara tem fit para entrar com a gente e se ele tem uma cultura próxima da nossa. Legal. Interessante essa questão da... Cultura não, né? Principalmente os valores. Na cultura a gente desenvolve. A engenharia reversa, essa entrevista reversa, eu nunca tinha ouvido falar em lugar nenhum. Legal. Legal isso aí, hein? Eu também não. Inventou isso aqui na prática. A gente conheceu uma empresa que fazia uma coisa parecida, a gente falou, cara, tem que adotar uma coisa assim. A gente foi construindo esse processo. Rodrigo, como CEO da Smart, cara, qual que é o maior erro que você já cometeu? Só contextualizando aqui, a gente não falou muito sobre isso, mas aqui dentro da Smart, incubada aqui nesse local físico, existem mais 4 empresas que também rodam, né, além da Smart. Eu nem sei o número ao certo, às vezes a gente perde a conta, porque a gente é tão focado no cliente que a gente entende que tem uma dor do cliente que a gente consegue resolver. A gente vai lá e compra ou a gente compra uma empresa, ou a gente desenvolve, ou a gente pega alguém que tem muito potencial no nosso time, pede para ele resolver essa dor e faz um spin-off daquela operação.
E a gente, tudo focado na experiência do cliente. Então, se o cliente tem alguma dor que a gente consegue resolver hoje, a gente está trabalhando para ajudá-lo. E como a gente é muito focado na Smart Talk, em fazer o que a gente faz, às vezes é uma dor parecida que a Smart Talk poderia atender, mas a gente fala, vamos separar, vamos ter foco, vamos fazer um processo em separado para atender. E aí a gente tem alguns negócios que atendem os mesmos clientes, né? Mas que tem processos, CEO, executivos, pessoas totalmente diferentes. Isso é interessante, né? Que tem muito a ver com o nicho, como você falou, que realmente tem que ter uns processos bem desenhadinhos para a coisa não desandar. E aí você perguntou sobre o maior erro nosso. Você estava perguntando sobre o maior erro nosso. Isso. E aí você voltou para falar de... Isso. A gente pode depois criar um outro episódio aqui, ou um outro take, só para falar das outras empresas, que eu acredito que deve ter tido um montão de erro e de acerto também, né? Acho que teve muito erro. Se a gente for fazer um podcast, uma conversa de erro, a gente vai ficar Vai ficar uma bíblia aqui. Uma bíblia aqui. Mas teve um muito legal, indo nesse caminho de negócios nossos, que foi, um dia eu acordei de manhã, e aí recebi um relatório que era... a gente tem, Rodrigo, o relatório era um relatório de uma ferramenta de marketing, dizendo quantos leads a gente tinha na nossa base. E aí a gente tinha quase 200 mil leads na nossa base, né? Leads são pessoas que entraram no nosso site, deixaram um e-mail, deixaram o telefone, e eles estão lá, a gente, esse cara poderia comprar, mas eles não viram oportunidade. Nesse caso, são leads que não viraram oportunidades e não viraram clientes. Ou seja, por que a gente tem 200 mil leads e esses caras não compram o nosso produto? O meu CMO, na época, que hoje é CEO de uma empresa do nosso grupo, ele falou, Rodrigo, eu acho que esses caras é o Flávio Santos. O Flávio eu acho que é um cara que você tinha que trazer aqui para o Gilicast também. Opa, tá anotado aí, hein? E aí o Flávio falou, Rodrigo, eu acho que o nosso ticket cresceu muito, a gente tinha um ticket muito baixo, agora o nosso ticket está muito alto. A maior parte dessa base são pessoas que estão querendo empreender, são pessoas que estão querendo um produto para melhorar pessoalmente o trabalho dessas pessoas. Elas querem se desenvolver e não são grandes empresas. Aspirantes a empreendedores, né? Às vezes aspirantes, ou empreendedor, que a gente chama de o small, é o cara que está empreendendo sozinho, né? Perfeito. O Julicast é uma empresa, é só o Julival, entendeu? Nesse formato. Então, talvez um investimento para fazer toda uma preparação para você ser um bom apresentador, talvez ele fique um pouco caro no começo. E a gente entende que a gente tem que nichar, a gente tem que escolher um público, né? A gente escolheu um público que tem uma dor maior para a gente resolver. E aí ele falou, mas se a gente tivesse um produto mais barato, a gente poderia vender, todos eles comprariam. Aí eu pensei, fiquei rico. Vixe, essa premissa é perigosa, hein? Fiquei rico. Comprariam. Eu tenho 200 mil pessoas na base que não pagam meu produto principal. Vou criar um produto para eles. E aí a gente criou um curso online. Cara, a gente pegou, olha que legal, a gente pegou todos os profissionais da empresa, a gente desenhou tudo que a gente faz para os grandes clientes, a gente criou um curso com a mesma entrega que eu faço para você numa consultoria presencial, a gente ensinou você a fazer um curso online. E eu falei, vou lançar e ficar milionário. Contratamos a melhor agência de fazer esse tipo de lançamento hoje, fomos lá na Hotmart, negociamos uma super taxa, porque todo mundo achava que a gente ia ter um resultado legal. Fizemos tudo que tinha que ser feito. Desenvolver um produto perfeito. Desenvolver um produto perfeito. E aí fizemos um lançamento, né? Sabe quantos que a gente vendeu? Zero. Zero. Nada. Assim, hoje eu acho graça contar isso, né? Mas na época, o investimento que a gente fez, a gente gastou algumas centenas de milhares de reais nesse desenvolvimento. A gente viu que a gente criou um produto que a gente tinha certeza que o público ia comprar, mas a gente não vendeu nenhum antes de testar, né? Então, o grande erro que a gente teve foi achar que as nossas premissas estavam certas, ou seja, aqueles 200 mil clientes, aqueles 200 mil leads queriam um produto que não era o que eles estavam buscando, os caras estavam procurando uma apresentação, às vezes, nossa, que a gente fizesse para eles. Eu mudar o formato e falar, não, agora vai comprar por um curso online, talvez não resolvesse o problema desses caras. A segunda coisa, aí tem uma lista de 10 coisas que a gente aprendeu com esse erro. A gente aprendeu tanto com esse erro que uma das empresas do grupo hoje é uma empresa que faz lançamentos de infoproduto. Legal. A gente entende que alguns dos nossos clientes, a parte dos clientes que são influenciadores, celebridades, palestrantes, esses caras têm potencial de desenvolver infoprodutos. A gente aprendeu, achou uma empresa que estava no mercado fazendo isso já há algum tempo com sucesso, a gente se associou, fez uma fusão, a gente trouxe os caras para dentro e hoje a gente faz esse tipo de trabalho também numa das empresas que a gente tem no grupo, que acho que a gente pode falar numa outra conversa. E aí a gente relançou o nosso curso e aí sim, hoje o produto é o mesmo, mas a gente mudou a percepção de como fazer essa venda e ele tem funcionado melhor.
excelente você falar sobre isso aqui mais uma vez, sobre a questão do erro, porque você cometeu um erro clássico no mundo das startups. Ok, muito bem-vindo, mas isso acontece, assim, diariamente. Eu já cometi esse erro, principalmente eu observo várias vezes as pessoas cometendo esse erro. Quase que semanalmente eu faço mentoria, às vezes com alguns empreendedores que estão querendo começar a lançar um produto, um serviço também, cometem esse erro clássico, que é desenvolver um produto maravilhoso que ninguém quer, cara, porque pula uma etapa que, assim, que é importantíssima para o crescimento, para, na verdade, o nascimento de qualquer negócio, que é a validação. Tem duas coisas que eu considero essenciais na construção de um novo produto ou empresa, né? Primeiro é entender se o cliente quer, o que você falou, e eu acho que, não sei se vocês viram o documentário do Bill Gates, ele fala muito sobre isso, que é o timing. Se a gente não tiver timing de mercado, eu acho que a gente não estava no timing certo naquele momento. Só que também a questão do timing é... Eu vi uma pesquisa, se eu não me engano, 40% das startups que falham é por conta de timing. Tipo assim, existiram vários YouTubes antes do YouTube, só que como os caras entraram numa era que não tinha internet de banda larga muito difundida e tal coisa, não deslanchou, e o YouTube, tipo assim, por causa de 2 anos depois de timing, deu certo. Explodiu. Mesma ideia, o mesmo produto, às vezes é quase que a mesma equipe, enfim, com menos dinheiro deu certo. Só que o timing, infelizmente, é uma coisa que a gente não tem tanto controle. Não dá para controlar. O que dá para controlar o timing é entender se você vai criar um produto hoje que só funciona com a internet 5G, cara, não vai dar certo, né? Porque a internet 5G não chegou ainda. Então você precisa, isso é uma parte do timing que você consegue controlar. Aí depois, daqui 2 anos a internet 5G está aqui, e aí você fala, poxa, o cara pegaram a minha ideia e fizeram, eles são melhores que eu. Talvez eles foram melhores porque eles lançaram num timing Exato, é isso. Mas assim, anota aí, gente, assim, validação. O erro tem que vir seguido de um aprendizado, né? Legal. E a gente erra muito, né? Depois de 20 anos empreendendo, o que eu posso falar é que todo dia de manhã eu acordo, eu falo assim, eu não sei nada, vamos ver o que eu vou aprender hoje. O que você considera seu maior acerto, sei lá, seus 2 maiores acertos? Você considera que existe um milestone, alguma coisa assim que foi um ponto de virada, ou você acredita que é realmente isso que você falou, todo dia acordar e executar? Eu acho que acerto é muito difícil você falar de acerto e não falar de gente, porque tem 2 coisas que eu acredito muito no desenvolvimento de um negócio, né? Uma delas é que quando você monta o teu negócio, ou você está empreendendo, mesmo quando você entra num trabalho, vai trabalhar para alguém, você acaba empreendendo dentro desse negócio também, você não acorda de manhã e fala, vou transformar o mundo. O seu propósito, hoje o nosso propósito é gerar impacto no mundo através das apresentações. A gente transforma as pessoas através das apresentações que a gente cria e do processo que a pessoa passa dentro da nossa metodologia. Mas eu não criei um negócio pensando nisso. Eu criei um negócio pensando, acho que as pessoas precisam disso, acho que as pessoas vão precisar de um PowerPoint. E eu queria empreender também. Eu queria fazer um negócio, queria ganhar dinheiro, o objetivo não era esse, né? Eu preciso fazer um negócio para ganhar dinheiro. Mas a gente não empreende por propósito. O propósito ele acontece no meio do empreendimento. Quando você está na sua zona de conforto, você não consegue pensar em propósito. Você começa depois de algumas etapas, é que você chega nesse momento. E a gente conseguiu chegar nisso hoje. Os propósitos estão mais claros. E quando o propósito está mais claro, você é muito mais feliz no trabalho. É um prazer para mim acordar de manhã e trabalhar. É um prazer para mim desenvolver o projeto que a gente desenvolve hoje. Então, o grande acerto foi aceitar que o propósito leva tempo. E a gente conseguiu chegar nesse propósito. E hoje a gente é feliz no trabalho que a gente executa. E a segunda coisa é que errei muito, mas eu tenho muita felicidade em acertar no meu time. Então a gente tem um time que a gente conseguiu formar, que são pessoas. Ninguém veio no nosso caso, a gente não conseguia, quando a gente criou um negócio, ir lá em Harvard, achar o melhor engenheiro de Harvard, que passou pela melhor escola, que é o ideal, né? Pô, pega o melhor engenheiro, que passou pela melhor escola, que tem MBA em Harvard, contrata esse cara para trabalhar na sua empresa. Você não vai conseguir isso sempre. Então a gente conseguiu formar as pessoas que tinham alguma experiência, ou às vezes nenhuma experiência, hoje elas estão tocando áreas importantes do nosso negócio e estão ajudando a gente a crescer. Então o maior acerto foi conseguir identificar esses perfis e ajudar essas pessoas a crescer de alguma forma, né? O Flávio, que trabalha comigo há 10 anos, ele trabalha na outra empresa que eu tinha. Ele entrou na minha agência, que eu contei a história no início da minha carreira, era atendimento web lá. Hoje ele saiu para vir trabalhar na Smart Talk e hoje ele é CEO de uma empresa nossa que está em São Paulo e que já deu resultado milionário ano passado, né, de receita. Assim, no primeiro ano dela, ela faturou 1 milhão. Então, no primeiro ano? Não chegou a ser um primeiro ano, nos primeiros meses da empresa. Sensacional. Então, assim, o cara saiu, vê que a gente conseguiu ajudar o cara a criar esse negócio e hoje ele é um empreendedor
com sucesso, né? Com sucesso pessoal de acreditar naquilo que ele faz, foi muito legal. E a gente está fazendo isso com outras pessoas aqui da nossa operação também. Legal, isso tem muito a ver com gratidão, né? O cara é grato e, tipo assim, tem muito a ver também com a sua postura. Lá atrás, se você não tivesse a humildade de aceitar trabalhar para ser estagiário, a coisa não teria chegado até aqui, né? É muito clichê o que as pessoas falam também, né? Mas é que para mim é zero ego, muito risco. Legal. Totalmente, eu sou um cara zero ego, muito risco. Tem que ser. Mas não adianta você falar que você é zero ego, tem que ser mesmo. Na prática, entendeu? Eu passando um pouquinho de tempo aqui com você e com a equipe já percebi que isso faz sentido. O zero ego é a hora que alguém fala uma coisa que você não gostou e você fala, vou responder, e você fica quietinho e fala, não, vou aprender com isso. Deixa eu tentar ver se ele pode ter razão. Sempre eu peço para meus convidados e convidadas aqui, tem mulherada participando, empreendendo muito também, bom. bem legal. Aqui a gente... O negócio é democrático. As principais lideranças nossas são mulheres. A gente tem uma diretora financeira e a diretora de operações, né? Quem cuida do dinheiro, quem cuida do produto, são mulheres. Tem o Breno, que é nosso sócio e que é o que cuida de produto. E o Ian, que é outro diretor da empresa, que cuida da área comercial e de CS. Mas a operação está debaixo de uma mulher que foi criada aqui dentro e que começou como atendimento e foi crescendo. Galgando, né? E assim, foi crescendo em 2, 3 anos, né? E a área financeira também está sob comando de uma mulher. E mérito delas, né? Também porque elas dão resultado. Não é só porque vocês são gente boa e diversa. Não, é porque também é mérito que elas botam pra fuder. Eu não faço essa diferenciação. Só que quando começaram a falar sobre gênero e tal. Gênero, da oportunidade, eu olhei e falei assim, não, eu pensei, nossa, eu tenho que dar oportunidade para as mulheres. Aí eu olhei e falei, não, mas tem mais mulher aqui que homem. Recentemente, antes da saída de gravidez, a nossa líder de RH também era mulher, então as áreas que comandam o nosso negócio são mulheres. Legal, isso é importante. Para mim, assim, eu tenho essa mesma visão, não importa muito de que cor, sexo, classe social, eu não ligo muito para isso. Eu olho para você e falo, você é uma pessoa interessada, esforçada, uma pessoa que bota para fuder, uma pessoa massa, então venha para cá. Para finalizar, 2 dicas para quem está começando, de repente não tem dinheiro ou está meio perdido, sem buchitagem, assim, do fundo do seu coração, 2 dicas para gerar um máximo de valor para quem está ouvindo. Se você, Rodrigo, hoje, de novo, com 20, 21 anos, estivesse começando, o que você faria? Eu acho que só existe uma profissão no mundo que é vendedor. A profissão base, né? Vendas cura tudo. Então, você tem que aprender, você tem que tentar vender. E aí, se você está começando hoje, você vai vender alguma coisa para alguém. Então, eu focaria em 2 coisas possíveis, né? Se você está começando a empreender, que é o meu caso, eu nunca faço nada sozinho, então eu tenho muito sócio. Eu tenho tudo que a gente vai fazer, todos os negócios que a gente, as empresas, tem um sócio lá. Eu gosto de dividir o risco, eu gosto de ter ajuda. Então, ter um sócio que complementa a tua capacidade é muito importante. Então, você está começando, procura alguém para dividir essa jornada com você. Você vai pelo menos conquistar um amigo ao final do processo. E a segunda coisa crie um produto que você conheça para quem você vai vender. Pelo menos as primeiras vendas vão depender de você conhecer essa pessoa. Então, se você criar um negócio que vai mudar o mundo, mas você não sabe quem que vai poder comprar isso, você não conhece pessoalmente essa pessoa, vai ser difícil dar o primeiro passo. Quando a gente criou a Smart... Hoje, como eu falei lá um pouco lá atrás, eu não conheço o cliente da Smart Talk tradicionalmente, né? Não sou amigo dele, quando ele não é alguém da minha rede de relacionamento quando o cara procura a gente. São grandes empresas, multinacionais, empresas fora do Brasil. Mas quando a gente começou, eu fiz uma lista de 10 pessoas que eu tinha certeza que se eu procurasse elas iam comprar. Então, qualquer negócio que você esteja pensando em começar, tenta resolver uma dor de alguém que está muito próximo a você. Porque você vai conseguir os seus primeiros clientes, aqueles early adopters que vão conseguir, de alguma forma, pelo menos te motivar a continuar. Eles vão comprar o seu produto e pelo menos motivação que você vai ter para procurar os clientes, pegar indicações com eles ou conseguir outros clientes que você não conhece hoje em dia. Ou até se você tiver muita sorte, receber um feedback sinceraço para dizer, velho, isso aí é uma merda, isso aí. Para, ou então muda e melhora o produto, que isso também vale ouro, né? É importante falar. Por isso que é importante tentar vender para alguém que está no seu círculo. Essa pessoa falar para você se você está no caminho certo ou não. Show! Rodrigo, querido, valeu, obrigado, meu irmão, pela sua participação. Pedir desculpa de novo pela voz aí. Tranquilo, o que importa é o que você entregou. E eu tenho certeza, assim, eu quero agradecer a você que ficou até o final aí, ouvindo o que o cara tem para falar. O Rodrigo é aquele bom mineirinho, né? Come quieto, mas depois que ele abre a boca aí e fala o que ele tem para falar, você vê que ele tem muito a oferecer. Um JuliCast só não é o suficiente para esse cara. Eu quero que ele volte aqui. É que eu falo muito. Traga alguém da equipe. O cara é gente fina pra caramba. Eu espero que você tenha gostado e se gerou valor para você. Curte esse episódio, comenta, compartilha com alguém que possa estar precisando ouvir isso aqui que o Rodrigo aprendeu. Me segue lá também, né?
Segue o Rodrigo lá no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais. O cara tá começando a postar algumas doses de conteúdo ali para ajudar você que está começando, que está no meio da jornada. A gente está aqui totalmente voltado para tentar gerar o máximo de valor para você que está vendo ou ouvindo a gente aqui. Por isso, meu muito obrigado para você que está aí. Vou deixar aqui as redes sociais todas do Rodrigo, não tem desculpa para não ir atrás desse cara, hein? Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua